Oi, aqui estou eu novamente. Bom, conforme prometido, hoje eu vou falar sobre por que que eu escolhi a primeira família que me chamou. Na verdade, essa era a novidade, né? Não era, vocês não sabiam que era a primeira família, logo de cara. Então, eu fiquei online, eu fiz o meu vídeo, eu respondi todas as perguntas, eu tinha carta de motorista, eu já tinha um inglês médio, assim, né? Fiz as provas. Quem tiver dúvida desses assuntos pode me mandar pergunta, eu tenho meu vídeo, se vocês quiserem ver. Eu não lembro detalhes da prova de inglês lá da agência, mas eu lembro alguma coisa que dá para dar dica. E eu tinha muitas horas com crianças na igreja, que eu cuidava das crianças da igreja, e eu cheguei a dar aula para criança em escola. Então, aula de inglês para criancinha. Então, você ensinava, tipo, as cores, os animais, assim. E como conseguir essas horas para quem não tem, também pode me chamar que eu dou umas dicas aí que eu sei. Bom, eu pedi para Deus o seguinte: Deus, eu não quero uma família que tenha gato. Desculpem aí quem gosta dos felinos, mas eu não gosto. E eu sei que nos Estados Unidos é mais ainda do que aqui, esse negócio de o animalzinho ser parte da família. Agora tá mais em alta isso aqui, né? Mas lá é muito assim, tipo, se você esbarrar no bichinho, você fala sorry. Ele faz o aniversário do bichinho, é muito, muito, muito parte da família. Então, como que eu vou lidar com um gato sendo parte da família que eu não gosto? Então, eu vou, sabe, fingir que eu gosto na frente deles e chutar o gato quando eles não estiverem. Eu não queria isso. Então, um dos meus pedidos foi esse, que não tenha gato. Gosto de cachorro, eu não sou de dormir com cachorro abraçada, mas de cachorro eu gosto bem mais. Então, tá, cachorro ok. E um outro pedido foi que não tivesse muitas crianças para eu cuidar, porque eu via que tinha meninas que cuidava tipo de 5 crianças, 4 crianças, tipo um bebê, um de 2 anos, um de 7, um de, sei lá, 10, e era assim, as idades, cada uma precisa de uma coisa, cada uma demanda uma atenção diferente, né? E imagina, um bebê, se você olhar para o lado, o bebê já engasga e você não viu. Imagina assim, cada idade, o que pode acontecer. Aí eu pensei, não queria pedir, né? Não queria muitas crianças, sei lá, 2 por aí, né? Então era não tivesse cachorro, não tivesse gato, não fossem muitas crianças e não fosse uma casa, assim, uma cidadezinha muito abandonada, muito interior, que não tivesse vizinho, que fosse tipo uma fazenda, não tivesse ninguém perto, sabe? Eu também via casos de meninas que moravam assim muito no meio do deserto e não tinha nem com quem conversar. Então, eu também não queria isso. Eu queria morar mais num lugar mais urbanizado, com gente, com vizinho, perto das coisas, para poder ir fazer tudo. Então, eram essas 3 coisas que eu tinha pedido. A primeira família que me apareceu, um parênteses, eu sou cristã evangélica. A primeira família que me apareceu era uma família que tinha 3 filhos, porém, só um que precisava de au pair, porque um já morava na faculdade, só vi uma vez ele no Natal. O outro tinha 17 anos, não precisava de mim. E o menor, que tinha 8 anos, precisava de mim. Então, eu ia ser au pair desse um único menino de 8 anos. Essa família era cristã evangélica também, eles eram da presbiteriana. E eles tinham um cachorro. E aí eles me chamaram, na verdade eles combinaram de, tipo, falar comigo tal hora, no dia tal. Aí eu fiquei lá, ansiosíssima, esperando, com medo do inglês e não sei o quê, porque por mais que eu falasse um pouco, é diferente você falar com um gringo, né? Na hora que você chega no aeroporto, que a primeira pessoa que fala com você já vê que você não sabe nada. Por mais que você saiba que no Brasil, chegou lá, é outro esquema. Aí eles me ligaram no celular, e eu esperava que se fossem me ligar no Skype, eu passei meu Skype, tudo, né, sempre assim. Aí me ligaram no celular, que ficou pior ainda, né, porque você tá vendo a pessoa, você lê a boca e tal, você consegue entender melhor, agora por celular é ruim. Mas tudo bem, consegui conversar, foi super rapidinho. Eu falei com o pai e ele colocou o menino que eu ia cuidar para falar também um pouquinho. Aí fiquei lá ansiosa, meu Deus, como será tal. Aí depois fiz um segundo Skype, fiz um primeiro Skype, né, uma segunda conversa com todos eles. Era um pai, o menino mais velho passou só pelo Skype, assim, só deu um oi. O menino menor que eu ia cuidar estava no Skype, o cachorro estava no Skype e só. A mãe não tava. Aí, num terceiro Skype, tava o pai, o menino menor e a mãe. Só que a mãe falou muito rapidinho. A mãe, tipo, tava fazendo comida, passou e falou, oi, não, 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 e já saiu. Foi isso. Então, disso eu soube deles, da igreja, né, que eles frequentavam.
soube que eles tinham só um cachorro. E o que eu perguntei para eles de muito importante, que são essas perguntas que vocês precisam fazer e vai por mim, é importante. Perguntei como era o schedule. Aí eles disseram, você trabalha de fim de semana. Por quê? Vai vendo. O pai era músico, ele tinha um quarteto e ele viajava muitas vezes com esse quarteto. A mãe também era música, ela trabalhava na Broadway, simplesmente. Então, ela trabalhava de noite, de final de semana, uns horários diferentes, né? Então, por isso, precisaria de mim. Mas, por regra do programa, eu tinha um fim de semana por mês inteiro livre. Nos outros finais de semana, eu ia ter só um dia, ou sábado ou domingo. Tudo bem, eu aceitei essa questão. Aí eu perguntei do carro, ponto importante. Então, vocês já sabem que os pais trabalham fora, em horários doidos, mas trabalham fora. E sabem que eu trabalhava quase todos os finais de semana, pelo menos um dia do final de semana. Aí eu perguntei do carro. Aí eles falaram, nós temos 2 carros. Não vai ficar um só pra você, mas sempre que você quiser, se não tiver ninguém usando, você pode usar. Legal, porque eu pensei, eu vou querer ir à academia, vou querer ir à igreja, vou querer ir na casa de alguém, talvez, não sei, mas não vai ser assim, grandes coisas que eu vou querer fazer, né? Não vou querer ir... gente, esqueci de contar. Essa família tinha um cachorro, era um menino, e um ponto importantíssimo, onde eles moravam. Eles não moravam no meio do deserto nem nada. Eles moravam numa cidade que fica a 30 minutos de trem de Manhattan. Eles moravam em Nova York. Aí ficou perfeito, né? Falei, é esse mesmo, e fui. E aí, então, morava em Nova York, cachorro, um menino só pra cuidar, trabalhava quase todo fim de semana, mas não o fim de semana inteiro, e tinha o carro, assim, alguma possibilidade de eu ter um carro às vezes. Legal. Então, gravem essas perguntas que são importantes, gente. Primeiro, os pais trabalham fora. Por mais legal que a mãe seja, por mais legal que o pai seja, é diferente quando o pai tá em casa, quando a mãe tá em casa. É muito diferente. E eu tenho histórico, eu saí dessa família, fui pra outra, e vocês vão entender o porquê. Não é bacana a mãe que fica em casa todos os dias. Minha hostimão ficava um pouco, mas ela sempre ficava ocupada, correndo pra cima e pra baixo, nem olhava. Nem me via o menino. Ser um lugar mais urbanizado, com mais gente, com um lugar pra ir, tinha CVS, que é uma lojinha muito legalzinha, tinha farmácia, padaria, enfim, tinha tudo perto, tinha salão, se você quisesse ir, era perto da estação de trem, não era pertinho assim, mas era perto, e era meia hora pra Manhattan. Eu tinha vizinho na frente, vizinho do lado, tudo normal. O animal de estimação é uma coisa importante, porque era minha obrigação, também perguntei isso, era minha obrigação passear com ele todos os dias, pentear ele, era um cachorro bem peludão. Eu não vou falar nomes aqui, porque vai que, sei lá, alguém já ficou lá, eu não sei. Quem se confiar me chama que eu falo, e a gente conversa. E vocês vão entender depois o porquê. Então eu tinha que cuidar do cachorro, pentear o cachorro, escovar os dentes do cachorro todos os dias. Então, imagina, se é um gato e eu não consigo nem chegar perto do gato. É um problema, né? Lógico, se a pessoa tem peixe, né? Não é nada, né? O que peixe muda na vida da gente? Mas, então, esse ponto aí com o animal de estimação é bem importante. O carro é muito importante. De preferência, uma família que te disponibilize um carro. Tudo bem que é difícil, você não vai colocar esse critério assim pra dizer não. Se a família for muito legal, tiver um carro mais ou menos como eu tinha, joia. Mas, assim, que você nunca pode dirigir o carro, ou só pode dirigir o carro para levar e buscar a criança, é complicado. Porque depois você acaba pedindo carona para as au pairs e tal, e elas te buscam, porque elas entendem as suas circunstâncias, lógico. Mas toda vez você nunca pode ir sozinha, ou você nunca pode ser a que busca. Toda vez você tem que ser buscada, é chato. Porque no início a gente faz amizade com as meninas que moram perto de nós e tal, e depois às vezes uma muda, uma tem remédio, a outra sai, a outra, sei lá, por qualquer razão não faz mais os mesmos rolês que você, fica chato. E aí, o que eu tava falando? Então são esses critérios. Aí se a família tem um schedule que te agrada, que o fim de semana
é importante? Gente, eu tinha um dia só disponível do final de semana, né? Aí eu pensava, um dia tudo bem, eu vou descansar no outro. Tá, mas a gente não quer só descansar, a gente descansa pra caramba, porque eu tinha aula de manhã. Eu levava meu menino pra escola, tinha aula, voltava da escola. Saía buscar o menino 2, 3 horas da tarde. E eu não tinha aula todos os dias, eu tinha aula 3 dias por semana, ou seja, nos outros dias, eu levava meu menino, voltava, dormia até a hora que eu quisesse, acordava pra buscar ele 2, 3 horas da tarde na escola. Não é uma coisa assim, nossa, eu tô morrendo de cansada, preciso dormir. A gente quer passear. E aí tem muitos grupinhos de viagem, de au pair ou não de au pair, de uns tours de... São os de um japa, eu acho. Que fazem umas viagens curtinhas para outros estados, que lá é pertinho, né? Não é como aqui no Brasil. No final de semana. Então você vai sexta-feira à noite, sábado de manhã e volta no domingo à noite. E aí? Eu não podia fazer nunca esses tours. Então as minhas amigas viajavam demais, viajaram sei lá quantos estados. Eu tenho uma que viajou todos os estados, eu acho, dos Estados Unidos. E eu nunca. O que eu podia fazer era a mesma coisa de sempre. Eu ia na igreja, eu voltava, ia na academia, eu ia na casa de uma amiga minha, que, nossa, essa minha amiga foi demais pra mim, era a moça que trabalhava nessa casa, ela era brasileira, a gente fez amizade, ela é minha amiga até hoje, ela foi top, ela é top. E é assim, todo fim de semana é isso. Tipo, nem parecia que eu tava fazendo intercâmbio, sabe? Um intercâmbio, além das dificuldades, dos desafios, do aprendizado, tudo, é pra ser um momento de diversão também, além do normal. Era um momento de conhecer os Estados Unidos, de conhecer as coisas, de passear, de aprender, sei lá, que fosse pra ir no museu, sabe? Era complicado. E aí as meninas acabavam que formavam esses grupos delas, essas meninas que viajavam sempre, que iam pra todos os lugares. E aí aquilo que eu falei, eu não ficava de lado excluída, ai, coitadinha de mim, não isso. Mas ficava que eu não fazia tanto parte assim. Muitas vezes elas iam sair, não podia. Aí, tipo, como os pais eram músicos, às vezes à noite eu tinha que trabalhar. Então, o menino foi dormir. Beleza, eu colocava ele pra dormir 8 horas da noite. Mas a minha hosta só ia chegar 1 hora da manhã, então eu não podia sair da casa até 1 hora da manhã. E aí, 1 hora da manhã, as meninas já saíram, já passearam, já foram. E eu não tenho mais como ir. E então, tipo, a mãe ia chegar 1 hora da manhã em casa, aí eu ia ter que pegar a carro dela pra sair 1 hora da manhã, não ia dar. Então, esse esquema do horário, principalmente do final de semana, isso é mais importante que o carro, eu diria. É mais importante, porque é o único tempo ali que você pode fazer uma coisa maior. E a gente tá lá pra aproveitar, porque eu pensava assim, quando eu vou voltar aqui de novo? Eu não sei, será que eu vou voltar aqui de novo algum dia? Graças a Deus pude voltar lá depois, mas como turista, mas é uma coisa que a gente realmente fica assim, eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder, porque eu não sei quando eu vou voltar aqui. E outra, é uma oportunidade, a gente tá lá de folga, na nossa folga, depois de ter trabalhado e tudo mais, poxa, né, a gente merece. E aí, então, o schedule, atente-se ao schedule. Sobre atividades, assim, da criança, eu posso falar mais depois em outro vídeo, ou se alguém quiser perguntar, pode falar comigo, mas eles não veem TV at all. Eles não veem TV, tipo, um tempo que a au pair tá trabalhando, não tem TV. Muito difícil, se a criança estiver doente, não sei, alguma exceção assim que o pai e a mãe vão deixar. O meu menino podia ver 1 hora de TV por semana. E lógico que essa 1 hora era com os pais no final de semana que eu não estava trabalhando, no dia que eu não estava trabalhando no final de semana, porque comigo, zero TV. Eu tinha que entreter, que arranjar playdate, que brincar com ele, que fazer qualquer coisa com ele, o meu tempo inteiro com ele. TV, eletrônico, zero, não pode. Então, pense nisso também quando você for escolher sua família, porque dependendo da idade ou do estilo da criança, da família, você tem que fazer algumas coisas que talvez você não goste. Por exemplo, se a criança ou adolescente que você for cuidar gosta muito de esporte, gosta de jogar bola, sei lá, você tem que jogar junto com ele. Saiba disso. Vai ficar lá parado e jogando sozinho. Tem que jogar junto. Tem que ver o estilo de cada família, né? E então esta família foi escolhida por mim e por eles, né? Eu fui escolhida por eles e eles foram escolhidos por mim para eu ir pro intercâmbio. E fui para cuidar de um menino só, o que na verdade depois eu vi que não era bem isso, conto em outro vídeo. E parecia muito legal, o pai parecia muito legal, a mãe foi simpática no pouco que a gente conversou.
Quando eu cheguei lá, a mãe foi muito legal comigo. Isso eu posso contar também em outro momento, como é quando a gente chega lá, né? Porque a gente tem treinamento e tudo mais. E essa família foi inicialmente um sonho. Não assim perfeita, porque tinha esses poréns aí do carro, do schedule. Mas não era assim um problema grave para eu pedir rematch, para eu ter reclamação, para qualquer coisa assim. Mas ela não permaneceu assim. E aí eu vou contar em outro vídeo contando desse meu primeiro rematch. Então me acompanhe.